Você acha que sabe o que é estresse. Você acha que já passou por dias difíceis, noites sem dormir, momentos em que o corpo pediu para parar. Mas nenhuma dessas experiências te preparou minimamente para o que aconteceria nas primeiras 24 horas, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. A probabilidade de você não sobreviver ao primeiro dia não é dramaturgia de YouTube. É estatística. Entre 1914 e 1918, o fronte ocidental matou em média 6.000 soldados por dia. 6.000. Isso é uma cidade pequena do interior desaparecendo por dia, todo dia, por 4 anos. E a maioria dessas mortes não veio de batalhas épicas com bandeiras e clarins. Veio de lama, de infecção, de artilharia que você nunca viu vindo e de um tipo de exaustão que o corpo humano moderno simplesmente não reconhece mais como possível. Vamos colocar você lá dentro. A julho de 1916. Você acabou de chegar ao fronte ocidental, algum lugar entre a França e a Bélgica. O grande avanço britânico no rio Somme começou há menos de um mês. No primeiro dia daquele ataque, em 1º de julho, o exército britânico perdeu quase 60.000 homens em questão de horas. Você não sabe disso ainda. Você sabe que está com frio apesar de ser verão, que a lama está na altura do joelho e que o cheiro que invade sua garganta é uma mistura de coisas que seu cérebro ainda está tentando identificar e catalogar, porque não tem referência moderna para aquilo. Vamos passar pelas próximas 24 horas juntos. Spoiler: não vai ser bonito. A primeira coisa que te mata não é uma bala. É o cheiro. Isso parece exagero, mas não é. Os soldados que chegavam ao fronte pela primeira vez relatavam consistentemente que o cheiro era o primeiro choque físico, anterior à visão, anterior ao som da artilharia. Historiadores como John Keegan, em seu estudo seminal sobre a experiência da Primeira Guerra, documentaram relatos de soldados que vomitavam antes mesmo de chegar à linha de frente, só pelo odor. O que você está cheirando é decomposição orgânica em escala industrial, misturada com fumaça de pólvora, excrementos humanos e animais, lama com sangue velho e o gás lacrimogênio residual que impregna tudo nas baixadas. Hoje em dia, você está acostumado a ambientes assépticos, desodorizados, filtrados. Seu sistema nervoso autônomo vai interpretar aquilo como ameaça biológica imediata, porque é exatamente isso que é. Seu instinto vai ser cobrir o rosto, respirar pela manga, dar um passo atrás. O soldado de 1916 aprendia a dissoar. Aprendia a não registrar mais. Isso levava semanas. Você não tem semanas. Você tem minutos antes de precisar funcionar. Você desce para a trincheira e o segundo problema te acerta literalmente pelos pés. O fundo da trincheira é madeira podre sobre lama encharcada, um sistema chamado duckboard que os engenheiros militares britânicos tentavam manter em condições, mas que em setores ativos se tornava uma armadilha de madeira fraturada, pregos expostos e poças onde a água parada chegava à altura do tornozelo ou do joelho. As botas militares da época não eram impermeáveis da forma que você imagina. Escavações arqueológicas em sítios como Belmont Hamel e Vimy Ridge, onde segmentos de trincheiras foram preservados ou reconstruídos a partir de fotografias e relatos, já mostram as condições exatas desses fundos. Em questão de horas, com os pés dentro da água fria, você começa a desenvolver o que os médicos militares britânicos chamavam de trench foot, ou pé de trincheira. Os nervos e tecidos começam a degradar pela combinação de frio, umidade e compressão constante. Nos casos graves, a gangrena se instalava em dias. O exército britânico perdeu mais de 75.000 homens para o pé de trincheira só no primeiro inverno de guerra. O tratamento preventivo exigia trocar de meias várias vezes ao dia e esfregar graxa animal nos pés. Um ritual que os veteranos executavam com precisão mecânica e que você, chegando agora, não sabe fazer e provavelmente nem tem os materiais. É de madrugada quando você finalmente entende o que é o bombardeio de artilharia de verdade. Não o som de longe, não um trovão, não nada que seu cérebro tem referência para comparar. É uma vibração que começa no chão, sobe pelos seus ossos e chega ao crânio antes que o som propriamente dito alcance seus ouvidos. Os obuses pesados usados na Batalha do Somme, incluindo os obuses britânicos de 18 libras e os alemães de 150 milímetros, criavam ondas de pressão que podiam matar sem deixar marca visível no corpo, simplesmente destruindo o ouvido interno e causando hemorragia cerebral. Isso era chamado de shell shock na época, um termo que capturava muito mal o que estava acontecendo neurologicamente. Hoje sabemos que era trauma cerebral por onda de pressão, o mesmo mecanismo de lesão que se estuda em veteranos do Iraque e do Afeganistão. Você, criado no século XXI com toda a neurologia moderna disponível, não vai interpretar o que está sentindo como pânico. Seu coração acelera, você perde a orientação espacial, suas mãos tremem.
O veterano ao seu lado vai continuar escavando, ajustando o capacete, mastigando o que sobrou do jantar de ontem. Não porque ele não tem medo, porque aprendeu a funcionar com o medo instalado de forma permanente no sistema nervoso. Isso leva meses de condicionamento. Você não tem meses. O problema seguinte chega antes do amanhecer e responde pelo nome de Stand To. É uma prática militar que você vai odiar com uma intensidade surpreendente. Toda manhã, no horário em que a escuridão começa a ceder, mas antes que haja luz suficiente para ver claramente, todos os soldados são acordados e posicionados nas paredes da trincheira, com os fuzis engatilhados, olhando para a terra de ninguém. E o raciocínio é que esse limiar de luz é o momento preferido para um ataque surpresa. Então todos ficam acordados e em posição por 1 hora ou mais, até que o amanhecer seja completo. Se você dormiu, foi por fragmentos de minutos no fundo úmido da trincheira, encostado em madeira podre, com o casaco encharcado grudado nas costas. Agora você está em pé, os músculos em cãibra, os olhos tentando focar em algo que você não quer ver se aproximando. Diários de soldados preservados no Imperial War Museum, em Londres, escrito por homens de 17 a 40 anos de todas as classes sociais britânicas, descrevem o Stand To do amanhecer como o momento psicologicamente mais pesado de toda a rotina de trincheira, mais até do que o bombardeio. É a antecipação formalizada do pior cenário possível, todo dia, sem exceção. Agora vamos falar sobre o que você vai comer, e não de forma abstrata. A ração básica do soldado britânico no front em 1916 incluía biscoito duro chamado hardtack, uma mistura de farinha e água sem fermento que sobrevivia semanas, mas arranhava a gengiva e quebrava dentes fracos. Carne enlatada de corned beef que os soldados chamavam de bully beef, e que você vai identificar imediatamente pelo cheiro metálico e pela textura que não lembra nada que você já comeu. Chá, quando havia combustível para ferver água. E água de um sistema de abastecimento que frequentemente era contaminado, porque as trincheiras alemãs e britânicas compartilhavam o mesmo lençol freático numa faixa de terra bombardeada que não tinha mais infraestrutura sanitária funcional. Análises epidemiológicas do período mostram que a disenteria e a febre tifoide eram endêmicas mesmo entre tropas vacinadas, e a vacinação em si era um processo recente e parcialmente eficaz. Você que está acostumado a filtrar água, a refrigeração, a higiene alimentar básica, vai ter o sistema digestivo em colapso em questão de dias, mesmo que consiga evitar os outros riscos. Mas o que quebra antes do corpo é a cabeça. E aqui chegamos ao ponto que os livros de história subestimam consistentemente. Você não está com medo de morrer de forma abstrata. Você está com medo de um modo específico e que você viu acontecer. O obus que explode sem aviso, o homem à sua esquerda que estava falando e agora não está mais lá. O silêncio súbito que é pior que o barulho, porque você não sabe o que ele significa. A privação sensorial e a hiperestimulação acontecem ao mesmo tempo, o que é uma combinação que o sistema nervoso humano não sabe como processar. Você não tem para onde olhar que não seja trincheira, lama ou céu cinza. Não tem privacidade. Não tem silêncio. Não tem o menor controle sobre quando algo vai acontecer. Psicólogos que estudaram os diários e cartas de soldados da Primeira Guerra, como o trabalho do pesquisador britânico Ben Shephard em seu livro sobre o trauma de guerra do século XX, identificaram que a quebra psicológica nos combatentes raramente era um evento único e dramático. Era a acumulação. Era o 15º dia acordando na lama. Era a 10ª vez que o amigo ao lado era substituído sem cerimônia. Ou era a percepção crescente e insuportável de que não havia nada que você fizesse que aumentasse significativamente sua chance de sobreviver. Que a morte ou a vida dependiam quase inteiramente de onde exatamente o próximo obus decidia cair. E isso é o que torna essa geração de soldados uma das mais extraordinárias da história humana moderna. Não os generais, não os estadistas, não as narrativas de heroísmo formal. Os homens comuns, muitos deles voluntários, que não tinham nenhuma obrigação legal de estar ali nos primeiros anos do conflito britânico, que funcionavam dentro dessa estrutura de horror cotidiano e encontravam formas de manter a humanidade. As cartas preservadas nos arquivos nacionais de Londres, Paris e Berlim mostram homens escrevendo poesia nas paredes das trincheiras, e organizando partidas de futebol em dias de trégua não oficial, cuidando de ratos de estimação, criando rituais absurdos de superstição que davam a ilusão de controle onde não havia nenhum. O historiador Stéphane Audouin Rousseau documentou como os soldados franceses criavam uma cultura material densa nas trincheiras, esculpindo souvenirs de estilhaços de obus e criando um artesanato chamado Art des Tranchées, que hoje está em museus por toda a França. Eram homens que sabiam exatamente o que os cercava e escolhiam.
dentro dos limites absurdos daquela escolha, continuar sendo humanos. O eco desse conflito está por toda parte, mais perto do que você imagina. O dia do armistício, que comemorado em 11 de novembro em dezenas de países, veio diretamente daqui, do momento em que os canhões pararam em 1918. Aquelas papoulas vermelhas que você vê nos memoriais britânicos cresciam naturalmente nos campos do Somme porque o solo bombardeado criava as condições ideias para aquela flor específica. E um poema escrito por um médico canadense chamado John McCrae transformou isso num símbolo permanente de luto coletivo. As trincheiras preservadas em Vimy Ridge, no Canadá, que você pode visitar hoje, mostram a escala real dessas estruturas, o quanto eram ao mesmo tempo industrialmente planejadas e profundamente humanas nos detalhes. O Museu do Memorial da Batalha do Somme, em Thiepval, na França, tem gravados os nomes de 72 mil soldados britânicos e sul-africanos que morreram naquela área e cujos corpos nunca foram encontrados. 72 mil nomes, numa parede. Então não. Mas você não teria sobrevivido facilmente às primeiras 24 horas. Não pela lama, não pelo bombardeio, não pelo frio ou pela comida ou pela privação de sono. Mas principalmente porque nenhum de nós foi forjado naquilo desde a infância. Nenhum de nós aprendeu a dissociar, a funcionar dentro do medo como se ele fosse o ar. Os soldados que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial não eram super-humanos. Eram pessoas comuns que o contexto histórico transformou em algo que não deveria ter sido necessário. E entender isso, de verdade, é o único memorial que faz jus ao que eles passaram. Se você quiser testar sua resistência imaginária em outra época ou outro conflito, deixa nos comentários, porque a história está cheia de lugares onde você também não teria durado muito.